Então vamos lá? Bom, tem tempo que a gente não traz aqui um vídeo um pouquinho mais técnico, né? Falando sobre investimentos e no detalhe, sem simplesmente ser um vídeo um pouco mais amplo, falando das ações de modo geral. Eu queria trazer para vocês um erro que destrói a carteira dos pequenos investidores. Para vocês que não sabem, né? Eu sou Raul, eu tenho uma plataforma de investimentos. Além disso, eu cuido de patrimônios de multimilionários aí há bastante tempo, né? A gente tem aqui a gestão financeira para pessoas que são muito ricas. A gente também tem os alunos pequenininhos da UVP, eu trago aqui para vocês diversos conhecimentos. E eu tenho observado uma coisa nos pequenos que eu quero trazer aqui para vocês para ajudar. Seriam esses os sardinhas? Seriam esses os sardinhas aqui do canal. E hoje a gente vai trabalhar com você para te ajudar a não cometer essas falhas, porque a melhor coisa é aprender com o erro dos outros e não errar por conta própria, né? Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz, ou seja, já conhece aqui o canal, já deixou o like na confiança no anúncio antes do vídeo começar. Você que não é um sardinha raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. A primeira coisa que a gente precisa conversar, e aqui vai ser ruim agora, é sobre a tal das tendências, né? O que é o investimento em tendências? Normalmente, quando uma empresa começa a apresentar algum resultado atípico, ela também começa a crescer em buscas e em intenção de compra. Olha só para você ver. Por exemplo, uma coisa que está ficando muito comum são essas plataformas de indicadores ali, onde você vai lá e tem acesso às empresas que mais estão pagando dividendos, ou às empresas com maior valor de mercado, né? E aqui a gente consegue ver, por exemplo, Petrobras, ela tá no ranking de dividendos e também tá no ranking das maiores empresas do Brasil, sempre teve, na verdade, né? Valendo aí R$500 bilhão, né? Uma empresa realmente gigantesca. E aqui tem um ponto muito interessante agora que talvez você nunca tenha observado, mas toda vez que uma ação, ela começa a despontar em crescimento de dividendos, né? Como a gente tem uma cultura muito forte no Brasil, puxada principalmente pelo Barsi aí, que é um grande mestre dos investimentos, é um homem histórico na nossa Bolsa de Valores, maior investidor pessoa física em dinheiro mesmo do Brasil, ele ensinou todo mundo a investir por causa de dividendos, né? Então aqui, por exemplo, a gente vê o gráfico de PETR4, né? Esse é o gráfico, não é de ações. Esse gráfico aqui não tem a ver com cotação, não tem a ver com nada. Tem a ver simplesmente com o número de pessoas pesquisando por aquela empresa específica em determinado período. Você vai ver que a Petrobras tem capital aberto há muitos e muitos anos, né? E você vai ver que a intenção de busca por ela cresce, né? Em determinados períodos, mas chegou a períodos gigantescos ali nos idos de 2020, 2021, quando ela começa a distribuir mais dividendos ali, quando ela começa a ficar mais na mídia. E aí o investidor pequenininho, muitas vezes ele não tem uma consciência, ele pensa, se aquela empresa está sendo muito bem falada, é porque provavelmente é boa. É a lógica do restaurante, né? Aquele restaurante que é muito falado ou que tem fila, normalmente é o melhor restaurante. Só que no mercado financeiro isso não funciona muito bem assim, porque quando você chega no restaurante é como se todo mundo tivesse vindo antes e comido tudo que tem de bom e você fica só com aquilo que não serve mais. Isso aqui vai acontecer com diversas empresas, né? Então você vai ver lá atrás, quando ela estava crescendo também, e aí é de valorização que a gente está falando, não estamos falando especificamente de dividendos, mas você vai reparar ali, ó, que olha só, quando a cotação de Magazine Luiza lá nos idos de 2020, ela subia loucamente, a empresa estava lá no topo das pesquisas. Daí quando a cotação começa a cair, a empresa vai caindo em interesse até chegar agora, olha só que interessante, né? Então em 2024, a intenção de 16 comparado ali com a quantidade de busca, né, num dos menores patamares, quase junto ali com a empresa em 2019, né? É muito curioso que ela subiu o gráfico, a cotação da empresa foi subindo e junto com isso, o número de pessoas buscando aquela ação, ele vai subindo também. E à medida que a empresa vai caindo, ela vai ali também enfrentando uma queda no número de buscas ali e, consequentemente, no número de pessoas interessadas em comprar. Curioso, né? Isso aqui só acontece com os investidores que são pequenininhos. Isso aqui não acontece com o investidor institucional, porque ele se guia não pelo buchiche do mercado, porque ele sabe que ele é responsável pelo buchiche do mercado. Ele, inclusive, fala para a imprensa e cria o buchiche, né? Ele se guia ali por indicadores mesmo, pelos fundamentos da empresa, por uma análise muito mais financeira, né, do que por essa análise mais rasa. E aí você pensa, eu tô imune a isso. Por exemplo, eu mesmo tô até fora do mercado, eu tô mexendo com Bitcoin. Vamos lá? Aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa muitíssimo curiosa, porque no Bitcoin, como a gente tem um público maior do que nas ações brasileiras, né, esse gráfico é até mais acentuado. Tem mais comprador de Bitcoin no Brasil do que investidor de ações, sabia? Lembrando que gráfico não serve para nada, tá, gente? É só uma análise mais básica aqui para ensinar para vocês o porquê que é ruim se guiar por esse tipo de coisa. Olha que interessante, você consegue ver que os gráficos, eles têm praticamente o mesmo desenho. É claro que um tá mais condensado, né, e o outro tá mais esparramado. Eu até poderia ajeitar aqui, poderia mexer
na tela, mas acho que aqui fica suficiente para você perceber que toda vez que o Bitcoin tá nos preços máximos, a busca por Bitcoin aumenta, e toda vez que o Bitcoin tá nos preços mínimos, a busca por Bitcoin diminui exatamente na mesma intensidade. Sabe o que é isso aqui? É você se guiando pelo viés de confirmação, né? Parece que o Bitcoin tá muito bom, parece que eu tô certo agora, a cotação tá subindo, e eu tô procurando por Bitcoin nesse momento, então eu devo estar certo. Só que, se você reparar e você fizer isso da maneira que esse gráfico ordena, o que vai acontecer é que você vai procurar por Bitcoin, tentando comprar Bitcoin no momento que ele estiver no pico, ou comprando mesmo, e na hora que ele estiver em baixa, provavelmente você vai vender, que é na hora que você perde o interesse pelo ativo. Se você percebeu, né, e fizer a conta de mais e menos aí, você vai perceber que se você seguir essa tendência por muito tempo, você vai acabar perdendo muito dinheiro. E essa daqui talvez seja a falha incorrigível de caráter de todo investidor pequeno. Eu nunca consegui, eu tento falar para vocês sempre na inversão da curva aqui, mas eu acabo nunca conseguindo, né? E é óbvio, isso aqui vai dar porque a gente tem um ditado de mercado, né, que é a bolsa de valores sobe no boato e cai no fato, né? Então, quanto mais expectativa a gente tem em cima daquilo, na hora que a notícia de verdade vem, a bolsa já cai porque os investidores baleias, institucionais, que agora estão presentes também no Bitcoin, eles sabem melhor o que estão fazendo que os investidores pequenininhos e, além de tudo, tem mais dinheiro. Então, toma cuidado, né, pra não comprar um ativo porque você ouviu falar nele. Dá sempre aquela checada no trem, você pensa, será que eu sou genial e tive a ideia agora, né? Ou, realmente, aquele ativo, ele tá entrando na moda, quer ver? Só pra resolver isso de vez, eu quero mostrar pra vocês um ativo muito interessante. Aqui a gente tem Pets3, uma empresa que fez IPO ali por volta de 2020. Depois disso, logo após o IPO, a cotação da empresa, ela caiu loucamente. Olha só, né? Ela foi caindo. E agora, nos últimos dias, ó, nos últimos um mês, a ação da empresa, no dia 18 de abril pro dia 23 de abril, ela subiu 56%. O que aconteceu com as buscas? Olha só, ela estava ali planificada, né? Uma busca morrendo junto com a cotação da ação, e no momento que a cotação sobe, olha só, todo mundo se interessando por Pets3, e é o momento também em que as pessoas começam a comprar a ação. Só que daí, você tava o mesmo ativo 2 dias atrás, 3 dias atrás, estava ali com 60%, 50% de desconto, né? Para quem queria entrar na empresa e via ela com bons olhos, os indicadores financeiros da Pet3, ele agora mudaram, né? Mas ele já foi bem melhor do que ele era lá atrás. Se a gente observa aqui a Pets, né? Buscando por ela, é uma empresa do setor de pet shop, tem várias coisas ali. Isso aqui, ó, o VPA, né? Ou o PL, o preço pelo lucro da empresa, tava pelo menos metade do que tá aqui, né? Então você estava pagando metade do lucro. O preço pelo valor patrimonial estava em 0,47, se não me engano. Então, cada R$1 de patrimônio que a empresa tem, você estava pagando 47 centavos. Aqui você ainda está pagando 94 centavos, né? Mas ela já anunciou a fusão ali, e aí tem essas coisas. Então, a empresa ainda está esticada pela fórmula de Graham. Olha só, se você pegar ali, para quem segue aí a filosofia mais de Benjamin Graham, aí a empresa está a R$5,43, ela deveria estar a R$2,48, muito mais próximo do preço justo que ela estava há uma semana e pouco atrás, antes dessa marimba toda. Raul, significa que vai necessariamente dar errado para quem entrou em Pets nessa explosão, nessa emoção? Não necessariamente, né? Ela vai fazer agora a fusão com a Cubase e pode até ser que a empresa melhore, mas você entende que se guiar por esse indicador, ele não é um bom sinal. Então, toda vez que você pensar em investir numa empresa, vai no tênis do Google e checa. Será que a ideia é minha ou é o mercado me empurrando para fazer? Porque é exatamente criando esse movimento de mercado que os investidores institucionais agem. Então eles vão ali e lançam uma notícia que puxa aquela empresa para cima. Quem entrou em RB porque ouviu a notícia do Warren Buffett sabe bem como é que é. E aí, daqui a pouco você fica ali com essa bomba na carteira, e daí você chora, né? E daí vira aquela loucura. Você pode reparar, inclusive, que antes de se descobrir ali que Magazine Luiza não estava tão bem quanto pensava, ou Casas Bahia, etc., existiram inúmeras matérias falando, ó, o varejo agora é a nova onda, o varejo, meu Deus, o varejo sei lá o quê. Se você busca os portais especializados em investimentos naquele período, era tudo uma maravilha. Aí, se você se guiou por isso, nada. Então, o Trends do Google é a melhor ferramenta para evitar ali que você seja movido, né, simplesmente por essa intenção recente ali, para você ver se é uma posição mais madura que você gostaria de tomar mesmo, ou simplesmente você está comprando motivado por essa reação exagerada do mercado a alguma notícia ou a algum fato. Outro erro muito clássico dos investidores também, né, que tem destruído carteiras por aí, quando você pega o histórico desses investidores menorzinhos, é muito engraçado que quanto menos patrimônio o cara tem, mais ele vai. Então, é um problema. É não considerar os riscos de uma empresa. Então, o que acontece? Alguns indicadores financeiros você pode aprender e eles são indicadores muito interessantes. Por exemplo, esse é um indicador aqui, o CAGR de receitas dos últimos 5 anos. A taxa de crescimento anual composta, o Compound Annual Growth Rate, né, se você for americanizado aí, ele tá em 27,13%. Tem muita gente que te ensinou, talvez, a observar a margem aqui e o crescimento anual de receitas, e aí você vai falar assim, caramba, a margem da empresa é legal, o crescimento anual de receitas é legal, eu tenho um viés de confirmação, porque se você mora no Brasil nos últimos 10 anos, você viu abrir alguma loja da Pets, então se você vive nos grandes centros, então você pensa, pô, esse trem tá crescendo
crescendo pra todo lado. E aí você vai vir com aquelas justificativas pra si mesmo, que é assim, tem até hotel pra cachorro hoje em dia, ou o pessoal tá tratando cachorro igual filho. E você começa com umas frases que vêm da sua cabeça, que você tá tendo uma observação empírica, e aí, baseado nisso, eu acredito que o setor vai crescer, etc. Teve gente famosa que fez isso na época que a Pets iniciou aí, né? E colocou que isso, inclusive, pode voltar no meu vídeo da Pets, que agora ele é uma joia, né? Na época, inclusive, quem comentou lá, você me ofendeu, né? Tá todo mundo me xingando no vídeo da Pets que eu falei que não ia entrar no IPO. Quando começou a Pets ali, divulgando, realmente o mercado é maravilhoso, realmente o mercado tem se expandido, etc. E a empresa tinha um bom crescimento. Só que você esqueceu de avaliar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, quando a gente vem aqui, lucros consistentes. A empresa tem lucros consistentes? Não, né? Não tem nem 10 anos de lucro. Empresa que não tem lucro consistente, um país arriscado como o nosso, você não tem nem 10 anos de lucro, nem 10 anos de estoque que a empresa fez IPO recente. E posso até abrir uma exceção para IPO, desde que a empresa seja de um setor maravilhoso. E aí a exceção também é 1% da minha carteira, não é 10%, 15% da minha carteira, né? Não tem lucros consistentes. A empresa tem um controle de dívida líquida por EBITDA legal, beleza. Só que ela é do setor de varejo, né? E ainda varejo para cachorro. O varejo já é complicado, varejo para cachorro é mais complicado ainda, porque o cliente não escolhe o que ele vai comprar, né? Você tem aqui uma empresa que ela já não tem um setor muito perene, né? A gente não tem histórico suficiente, por isso está considerado mais ou menos aqui, mas é do setor de varejo. Então aqui tá aquela coisa que não é tão maravilhosa. E aí ela tem TH long de 100%, que é o básico aqui para poder dizer que a empresa é viável, né? Quando você olha aqui, é uma empresa meia bomba, né? Não é uma coisa ali, 50, metade delas são indicadores horríveis e ainda estava ali muito esticado. Então já ficava mais previsível que a empresa ia dar problema. Você não pode se guiar por esse tipo de fantasia que você cria na sua cabeça. É fantasia, eu te juro. Quando você fica falando assim, mas é a empresa que mais sei lá o quê, é a empresa que mais sei lá o quê, isso não corrobora com os números ou com o que está escrito no RI da empresa, é delírio. Então, se você conseguir corrigir essa anomalia, o que você vai fazer para corrigir ela? Olhar a dívida da empresa, olhar o lucro consistente da empresa e olhar se o setor, historicamente, ele é lucrativo, né? Então, se tiver esses 3 critérios, você pode começar a considerar mais a empresa. Então, já evitamos a tendência, a noticiazinha, a tal da notícia é que a gente, né? Já evitamos a histeria da nossa cabeça de inventar histórias, conto de fadas. Vai faltar o terceiro e último aspecto aqui, que talvez seja o mais fundamental. É a falta de definir um rumo específico para sua carteira. O que é isso? Você está aqui no YouTube, às vezes assina uma casa de análise, às vezes compra uma assinatura de um produto, sei lá o que ensina a investir, e daí o que vai acontecendo? Você vai descobrir no mundo que existem diversas estratégias. Então você vai olhar ali e falar, tem um cara que me ensinou a fazer análise gráfica de ações, né? Eu vejo aqui a tendência do gráfico e eu acho que ela vai subir, acho que vai cair. O gráfico ele não é para investimento, o gráfico é feito para especulação. Então, primeiro ponto, você não pode misturar aquilo que um especulador faz com aquilo que o investidor faz, porque especulador e investidor são bichos muito diferentes. Um é muito mais parecido com aposta, tá? Não tô aqui dizendo, desmerecendo os apostadores, não, mas é porque tem gente ali que o cara vive de, eu vou fazer uma aposta no Flamengo versus Botafogo. É a mesma coisa do que comprar uma ação. Inclusive, os apostadores aí deveriam migrar para o mercado de ações, vocês vão ficar muito mais felizes, tem muito mais dinheiro ali, a possibilidade, às vezes é até mais simples de prever do que negócio de futebol, né? Porque futebol o povo tá subornando muito. E você precisa de muito dinheiro para subornar o mercado financeiro, até é possível, mas precisa de muito dinheiro ali para virar a mão. O cara vai ali e faz aquilo como uma aposta. Ele tá, eu acredito que vai subir daqui 2, 3 dias, e ele botou um stop de ganho e botou um stop de prejuízo também. Então, a empresa bateu certo patamar, ele já vai embora, vamos para casa assistir Netflix, né? E é uma porcaria. No geral, ele vai perder dinheiro, mas é no longo prazo. Tem um ou outro apostador que são muito bons, né? Os caras que normalmente têm multimilhões de reais e cuidam de fundos bilionários, às vezes, eles conseguem ali ir bem, porque eles conseguem virar a tendência em empresas pequenininhas e aí pegar dinheiro da sua mão, que é um bobão, achando que vai apostar com eu tenho 2 milhões de reais, eu sou especulador na bolsa aqui, ó. Pesquisa Joesley Day depois, pra você ver o que é brincadeira. Então tem esse negócio, aí você pega e junta essa informação, aí você tá assistindo outro videozinho de outro cara que te fala, tem que investir em empresas de crescimento acelerado e tecnologia. Aí você vai agora e começa a botar um monte de ação de tecnologia na carteira, porque você acha que tecnologia é a nova onda do verão, né? A gente vai parar de comer e beber e vamos todo mundo trocar figurinha de macaco. É isso que é a realidade do mundo agora, beleza. Aí daqui a pouco você vai falar, não, agora eu gosto do Elon Musk, ele fez 3 tweets, vou comprar, já sei, ações da Tesla. Meu Deus, a China tá bombando, vou comprar a BYD, porque teve um cara que falou que às vezes vai ter catástrofe, então eu vou investir na BYD, que é a China que vai ganhar o mercado. E aí você vai fazendo essa montagem ali. O que significa isso? Você tem uma carteira de bosta, né? Porque não tem uma estratégia pré-definida. Pode até ser que a estratégia, um pedaço da estratégia que você copiou, ela até tivesse correta, mas quando você mistura isso num Frankenstein, você ganha de um lado e perde do outro, né? Porque você tá apostando em 2 coisas que não fazem sentido. Você tá apostando que o Elon Musk vai bombar e que a China vai dar certo. Aí você tem uma correlação pra cá, que tá indo positivamente, né? Então você fala, se a Tesla ganhar, a BYD perdeu. Então, equilibrou, né?
Você ganhou de um lado, perdeu do outro. Não faz muito sentido, tem que tomar cuidado com isso. A correlação, ela mata na unha. Tem um vídeo aqui só sobre correlação. Essa daqui é a correlação negativa ali, quando uma vai pra baixo, outra vai pra cima. Ela também atrapalha a sua carteira. Você tem que buscar a correlação mais neutra, mas isso aí já é um assunto muito mais avançado. Agora, essa falta de rumo, de lógica na sua carteira é o que te pega. Como é que faz uma lógica pra minha carteira, então, Raul? É o seguinte, eu vou ali e escrevo. Eu, Raul, no que eu acredito. Começa assim. Quais são as premissas depois de eu estudar, depois de eu fazer aqui meu desenho? Eu acredito no fantasia, delírio de uma mente criativa e ociosa. Acredito. Eu acredito que o Brasil vai crescer. Acredito que a economia da China vai ser mais pungente. Tô dando exemplo, tá, gente? Vai ter um crescimento acelerado, portanto, as empresas commoditizadas do Brasil também vão fazer um sentido com essa lógica, porque não adianta você falar que o Brasil vai crescer e que a China vai se ferrar, porque é impossível, porque a China é nosso maior importador, então não tem como, né? Você vê que você vai ter que montar uma coerência, né, dentro do seu raciocínio lógico aqui. Eu acredito que, apesar dos pesares, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma boa gama de empresas ali de tecnologia, etc., que tem uma maior entrada no mundo, porque quando eu observo o mercado europeu, aí observo o mercado ocidental, no geral, consomem muito mais tecnologia americana, muitas vezes de rede social, etc., do que da China. Então, nesse ponto, a China vai ganhar na economia de industrialização, o Brasil vai vender mais commodity e tal, mas acho que os Estados Unidos podem ir bem na tecnologia. Você vai criando uma coerência aqui e aí você vai misturar as suas crenças agora, aquilo que eu acredito, né? E é crença mesmo, porque no mercado financeiro não é só objetividade, a gente tem um pouco de crença também, porque economia é uma ciência humana. Aí a gente vem aqui agora e coloca outra característica aqui. Quantos anos eu tenho? Tenho 47? Se eu tenho 47 anos, eu deveria estar investindo em empresas com expectativa para daqui 20 anos, daqui 15 anos? Quantos anos eu vou ter nesse final ali? Pô, pode não ser tão legal. Metade do meu patrimônio está em empresas de expectativa de crescimento. Eu deveria estar procurando empresas de dividendos, não porque elas sejam melhores, né? Eu deveria estar procurando empresas de dividendos porque eu vou precisar do dinheiro. Então, não posso me arriscar em aventuras muito longas. Por quê? Porque eu vou precisar do dinheiro daqui a pouco. Aí, como eu já vou precisar do dinheiro daqui a pouco, já tenho família, etc., eu tenho que estar posicionado em renda fixa. Então, eu tenho que estar posicionado numa renda fixa legal. E aqui eu tenho algumas características. Então, baseado na minha idade, baseado nas minhas crenças, o que eu vou fazer? Uma carteira com ações e fundos imobiliários brasileiros, né? Talvez até pesando a mão um pouquinho em FIs ou em ações geradoras de renda. Vou colocar um pouquinho no exterior, porque eu quero dar uma diversificada legal. Exterior, né? Aí eu posso botar em rates lá mais seguros, ou posso colocar também em ações tradicionais, do mercado tradicional, se eu acredito no mercado tradicional. Nesse caso aqui, como a gente tá falando que a economia da China ali vai dar um all-in ali, no caso, nesse exemplo hipotético, porque eu também não tenho 47 anos, né? Tenho 52. Eu vou colocar ali em ações de tecnologia um pouquinho, porque eu quero estar exposto a esse risco ali legal. Vou considerar que eu trabalho na indústria petroleira, então vou ficar longe do petróleo, por quê? Não vou acrescentar uma dupla exposição, né, na minha carteira. Se eu for demitido da minha empresa, trabalho no setor petroleiro, além disso eu vou demitido, ao mesmo tempo a empresa de petróleo tá caindo, aí é nabo, duplo nabo, né? Beleza. O que você fez? Aqui, ó, por mais que você não seja um gênio, não tem ali o quê? Minha carteira tá incrível? Você conseguiu evitar várias falhas que iam levar a sua carteira, às vezes, a correlacionar com a sua vida negativamente, a correlacionar com outra empresa negativamente, e você apresentou um horizonte. A falta de coerência na carteira, né? Esse negócio de sair comprando um trem, a dica de um, dica de outro, dica de outro, dica de outro, sem pensar na sua realidade, ela te ferra. E eu vou te dizer a verdade, boa parte das pessoas que criam conteúdo aqui, dessas coisas, ou que trabalham nessa área ali, eles não têm comprometimento nenhum com isso, porque o objetivo ali é simplesmente soltar, tem que falar alguma coisa, é muita coisa pra falar, tem que falar alguma coisa todo dia. O cara muitas vezes não tem noção nenhuma de mercado financeiro, tá no mercado financeiro aí há 2 anos porque viu que tinha uns influenciadores fazendo videozinho de você investe tanto em um fundo imobiliário e recebe tanto por mês. O cara falou, isso aí eu faço, também faz mesmo, né? Tanto, um monte de gente, tem vários meninos muito bons de comunicação e péssimos de investimento, então toma muito cuidado com isso, pra você não ir ali e ficar na mão de gente que é doido e que vai te jogar em buraco, tá? Não tô aqui querendo atrapalhar o trabalho de ninguém não citei nomes, não tô aqui querendo ganhar fama em cima dos outros, tem problema nenhum com isso, o cara pode criar o conteúdo dele, etc. Só que muitas vezes o conhecimento é muito rasinho e já ajuda, porque traz o cara pro mercado, tá bom? Porque ali o cara, beleza, a gente tem 3 milhões de investidores, gente. Se o conhecimento dele é raso, tem gente que é nenhum, né? Tá bom, tem gente criando conteúdo aí, tá trazendo o cara, ensinando a investir, só que você quiser passar para outro nível, você quiser avançar, fazendo esse ritualzinho aqui, você já vai conseguir avançar muito. E aqui eu fui muito sintético, você precisaria escrever bem mais suas crenças e etc, e a sua idade, o que você tá objetivando no futuro, acrescentar os seus objetivos, o que você vai fazer, quer comprar uma casa, lá, o que cada investimento vai ser diferente. Não é a mesma coisa para todo mundo. E esquece essa história de, não compensa comprar imóvel, vou alugar a vida inteira, vou ali ficar no FI, aí vem uma crise igual 2020, para de distribuir dividendos, você não tava aqui, não viu? Aí tava ali para distribuir dividendos, você vai o quê? Vai morar na HGLG? Vai morar lá no BR Malls? Não vai. Então para de
de loucura. E mercado financeiro não é 100% da sua vida. Ele precisa ser ali um pedaço dela. E é isso. Não dá pra se viver de mercado financeiro antes de ter dinheiro, viu? Beleza, gostei. Queria avançar mais. Queria ter um nível de conhecimento mais profundo, né? Isso aqui foi bom pra mim, vai me ajudar, mas eu quero expandir mais. Primeiro que se foi bom, tem que deixar o likezinho e se inscrever no canal, né? Porque a gente tá chegando aí 1 milhão de seguidores, que mostra a situação. Inclusive, confere aí se você tá inscrito. Às vezes tem gente que assiste todo dia e não é inscrito, porque também o negócio de YouTube é complicado. Vai aí no aovp.com.br, clica aqui no Faça a sua análise de perfil, tá? Clica aqui, bonitinho. Responde pra mim quais são os seus objetivos, etc. Isso aqui é pra você que quer avançar, tá? Pra você que isso aqui resolveu, tá? Agora você quer ir pro outro nível, beleza, coloca aqui qual que é seus comprometimentos, o que você tem que fazer, o que você tá objetivando, que eu vou te ajudar a investir no Brasil e no mundo inteirinho. E detalhe, além do treinamento aqui, né, que são 8 semanas, você aprende a investir, a gente oferece a garantia irrestrita, que é o seguinte: concluiu a UVP, emitiu seu certificado, não funcionou para vocês, fala, Raul, não aprendi a investir, etc. A gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode conferir lá no Reclame Aqui. Nenhuma reclamação, ninguém nunca reclamou da UVP, ninguém nunca pediu o dinheiro de volta lá no Reclame Aqui. Fala, às vezes você fala que devolve e não devolve, né? Você pode simplesmente mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente já devolve. Se a gente não devolvesse, o cara ia lá e ia reclamar, não é? É verdade ou não? Com certeza. Se o cara pode reclamar aqui, fala, esse menino tá falando que não tem reclamação, eu vou lá fazer a primeira, né? E aqui a gente não tem como controlar, já tava a reclamação aí se a gente não devolvesse. Exatamente por devolver é que a gente não tem nenhuma reclamação aqui para quem pediu, mas é muito pouca gente que pede. Ao todo, na vida inteira, mais de 17 mil alunos formados. Se não me engano, a gente teve 7 pedidos de estudo. Tá, nenhum pela qualidade do que a gente oferece. Teve gente que falou que teve problema muito sério, não assistiu, não conseguiu se comprometer. Então, coisa muito mais a ver com a pessoa do que com a gente, né? Mas a gente também faz um processo seletivo e não deixa entrar todo mundo exatamente para impedir esse tipo de coisa, né? Porque é importante ser honesto com o compromisso. Eu tô aqui me comprometendo que se não funcionar, aí você vem e me fala outra coisa, não é legal, né? Então é isso aí, você pode preencher. E se você for rico também, lembra de avisar a gente lá no negócio, falar, sou rico, tem mais dinheiro, sei o quê, porque além do treinamento, você vai entrar, vai aprender, a gente ainda te oferece uma consultoria especializada com um consultor dedicado pra você ali. Pode abrir conta nas Ilhas Caimã, a gente sabe fazer tudo quanto é coisa. Se o assunto é dinheiro, na UVP você resolve. Não importa o que é dinheiro, na UVP você resolve. Até empréstimo pra comprar máquina agrícola a gente faz. Então pode chamar aí que qualquer coisa que você precisar que envolve dinheiro a gente resolve. Vamos ver se tem alguma pergunta útil aqui. Darciso Respereira, 7385, no vídeo ali que a Faria Lima tá puta com o Lula. A pergunta que se faz no momento é: a Dilma era pior que o Lula? Os dois são péssimos, não sabe do que tá falando, não. Pergunta: a UVP Investimentos já está apta à portabilidade digital dos ativos via B3? Vi que já existe opção na área do investidor disponível. Caso não esteja alguma previsão, não está disponível e nem estará. A UVP Investimentos agora se tornou uma plataforma fechada somente para investidores com mais de 300 mil reais investidos ou para alunos da UVP. Raul, então se eu tenho menos de 300 mil e não sou aluno da UVP, não posso mais entrar na UVP? Não, por isso que eu falei lá atrás pra vocês. Abre a conta, a gente vai fechar. Abre a conta, a gente vai fechar. Abre a conta, é de graça, a gente vai fechar. Ativa a conta, investe R$1, pelo menos você manter a conta. Agora, não pode mais. Então, todos os benefícios que a gente passou a oferecer agora pros clientes, vocês não ficaram sabendo ainda, vão ficar sabendo, que a gente não divulgou, vão ser só pros clientes que já estavam lá e pros nossos alunos agora. Raul, por que vocês optaram por fechar? No nível de serviço que a gente tá dando aqui, gente, se a gente tivesse que manter atendimento pra todo mundo, a gente teria que montar um prédio com 5 mil funcionários. A gente não consegue fazer isso ainda, não é porque eu não quero, é só que a gente não tem essa capacidade, não sou do tamanho do Nubank da vida, do Banco Inter. Então, pra gente terminar o ano com no máximo 300 funcionários no ano que vem, a gente precisa reduzir um pouco as operações, entender ali as nossas prioridades, aquilo que dá mais lucro, manter aqui o atendimento para vocês, para os alunos, que são aquelas pessoas que alimentam isso aqui, e aí a gente consegue fazendo tanto esse trabalho mais gratuito, quanto um trabalho mais especializado para os clientes maiores, tá bom? Beijo, até amanhã.